Graça e paz, queridos, amém? Vamos compartilhar então a palavra nesta manhã, Salmo 123, o Salmo de número 123. Diz assim a palavra do Senhor, queridos: A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém? Queridos, essa meditação de hoje, tem aquela ideia, dos salmos de ascensão, ou, como diz algumas traduções, salmos de romagem, que é o salmo do 120 até o salmo 134. E hoje, dentro desse salmo, nós vamos falar sobre olhando a vida de uma maneira mais profunda. E ao lermos os salmos de ascensão, nós percebemos um padrão nesses salmos. Como eu disse, os salmos de ascensão são 15 salmos, e esses salmos são divididos de uma certa forma. Dos 120, 23, 26, 129 e 132, eles nos apontam problemas na caminhada, situações adversas, lutas, enfim. Já os salmos do 121, o 124, o 127, o Salmo 130 e o 133, nos falam que é preciso manter a confiança. E aí, por fim, a outra coleção de salmos, os outros 5 salmos, que é o 122, o 125, 128, o 131 e 34, nos aponta que em Deus nós somos mais do que vencedores. Somos vitoriosos. E é interessante esta, vamos dizer assim, divisão desses salmos, porque realmente é assim a vida, Nós temos alguns momentos de vitória, nós voltamos muitas vezes às lutas, depois nós temos momentos em que nós temos e somos desafiados a manter a nossa confiança em Deus. Então, esses salmos de peregrinação, eles falam muito para a nossa vida. Fala muito para que nós possamos realmente entender de uma maneira mais profunda como Deus está agindo realmente, como que a vida não é algo estático, é algo dinâmico, e aí então vai chegar alguns momentos que nós vamos passar por adversidades, em alguns momentos que nós vamos ver a graça de Deus sendo liberada de maneira surpreendente, e aí, como vimos, um salmo, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e chega algum momento em que nós desanimamos de estar na casa do Senhor. Enfim, a vida é assim, então nós precisamos aprender a olhar da maneira de Deus. No Salmo 120, que nós já havíamos comentado, o salmista também está cercado por problemas, e ele se sente sozinho. No 121, o salmista olha e pergunta de onde vai vir o socorro para a vida dele. E agora, aqui no Salmo 123, o salmista ele vai olhar de uma maneira muito mais profunda, porque agora ele não olha mais para um monte, e ele diz aí no versículo 1, a ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. Agora ele está vendo que Deus está presente na história dele. Agora ele está percebendo que ele não está sozinho. Ele está percebendo que Deus é o Deus que olha para a vida dele. Então, amados, muitas vezes nós temos que olhar além dos montes, temos uma visão muito mais profunda. O salmista agora olha para o Senhor que está no trono dos céus. Ou seja, alguém está reinando. Esse mundo não está perdido. E aí, por isso, nós precisamos manter a viva esperança na presença de Jesus. O olhar do salmista aqui vai um pouco mais alto. Ele vai olhar para o Senhor. Aprendemos com esse salmo, queridos, um princípio que esse cântico, esse salmo, que é um cântico,
ele é, na verdade, uma curta oração. Mas é uma oração cheia de poder. Alguém disse sobre oração que nossas orações nem sempre precisam ser longas, mas elas devem ser sinceras. E aqui o salmista está sendo sincero. Davi também aprendeu, quando ele olhou para o Senhor, ele diz assim em relação a Deus: e bem sei eu, ó meu Deus, que tu sondas o coração e que da sinceridade te agradas. Então Davi percebeu isso. Por isso que Davi, mesmo com todas as situações adversas que ele enfrentou, mesmo diante dos pecados, mas ele foi sincero diante de Deus, e aí então ele disse: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim realmente um espírito reto, porque por mim mesmo eu não consigo. Então no Salmo 123 aqui, queridos, nos 2 primeiros versos, eu queria destacar a expressão aí, olhos. Ele fala: eleva os meus olhos, que os olhos dos servos estão fitos na mão do Senhor, os olhos da serva na mão da Senhora, e os nossos olhos estão fitos realmente no Senhor, nosso Deus. Perceba que ele vai dizendo, os meus olhos, mas na quarta vez ele diz, nossos olhos. Nossos olhos como igreja, queridos, precisam estar realmente na presença do Senhor. Não é só os meus olhos, não é só um olhar pastoral, não é só um olhar de um ministério, mas todo o ministério da igreja, toda a igreja, realmente corpo de Cristo, precisa estar com seus olhos voltados para o Senhor. E aí nos versículos 3 a 4, o salmista ele vai usar 3 vezes a expressão misericórdia. Ou seja, queridos, quando nós olhamos para o Senhor, realmente as misericórdias dele vão se manifestar nas nossas vidas. Estas misericórdias que se renovam a cada manhã. A cada manhã. Há um comentarista, chamado Samuel Cox, ele fala sobre esse salmo e ele diz o seguinte: este salmo nos mostra, ou se limita a um só pensamento, que o melhor expressa. Um estado de espírito, de alma, que olha com fé paciente e esperançosa. Amados, nós precisamos desses dias realmente olhar realmente com uma fé paciente e uma fé esperançosa. Comentava agora há pouco com o pastor Eduardo, semana aí, 8 mil casos ativos aí de Covid na cidade. Aí você olha as tragédias, Bahia, Minas e outros lugares, Rio Grande do Sul. Mas nós precisamos ter uma fé paciente e esperançosa, queridos, porque nós não olhamos as circunstâncias, nós olhamos para o Deus que é o Deus Todo-Poderoso. E é isso que o salmista olhou, queridos, olhou para Deus. Queridos, nós precisamos olhar para Deus e perceber que nós temos um rei que está entronizado. Martim Lutero, falando também desse salmo, diz que esse salmo aqui é o suspiro profundo de um coração aflito, mas que reconhece um Deus entronizado. Realmente, queridos, nossos corações ficam aflitos diante de tantas coisas, mas não podemos perder a visão de que temos um Deus e Ele está no trono. Aqui o salmista diz: eu levanto os meus olhos para Ti, cujos tronos estão nos céus. Sabe, queridos, uma das coisas que nós lemos na palavra de Deus e ali no livro de Daniel é uma história que eu gosto muito, quando Nabucodonosor, de certa forma, ele vai comer capim pela raiz, como diz o ditado por aí, ele vai pastar realmente, queridos, mas aí vem um ensinamento. Quando Deus permite que certas coisas aconteçam conosco, nós temos que perguntar: o que o Senhor quer nos ensinar, Senhor? O que nós precisamos ainda aprender? E quando Deus leva Nabucodonosor para esta situação, queridos, aí então Daniel traz para ele a revelação. Ele diz assim: olha, saibas, experimenta, conheça, que enquanto você não perceber que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dos que a quem quer. Deus domina sobre o reino dos homens. Isso Nabucodonosor teve que aprender. Não era o seu poder, não era a sua força. Mas nós temos que aprender isso. Não é a nossa sabedoria, não é a nossa força, não é nossos recursos. Mas é a presença de Deus que vai fazer a diferença. Até que nós percebamos que temos um Deus e Ele está entronizado. O salmista aqui não vai olhar para o chão,
com pena de si mesmo. Ele não olha para dentro de si mesmo para tentar se animar, mas ele olha para Deus que está nos céus, o Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Sabe, amados, muitas vezes nós ficamos olhando para nós mesmos, não tem recurso em nós. Não acredite nas palavras que se ouve por aí, olhe e acredite na palavra de Deus. Mas eu preciso considerar realmente a soberania de Deus. A soberania de Deus. No Salmo 115, verso 3, diz: nosso Deus está nos céus, tudo o que deseja, Ele pode realizar. Ou seja, Deus que está no trono pode realizar qualquer coisa. Se Ele não tem feito ainda, queridos, é porque nós precisamos aprender realmente a lição que Ele quer nos ensinar. Um pastor, um dia pregando sobre ali a peregrinação do povo pelo deserto, diz que então no primeiro ano o povo não aprendeu nada, o Senhor então mais uma voltinha no deserto. E assim foi 40 voltinhas. Não sei quantas voltinhas no deserto você está dando, mas aprenda a lição de Deus e logo você chegará à sua Canaã. A forma, queridos, que o salmista aqui, ele olha para Deus, permitiu que ele pudesse tomar uma firme decisão diante dos seus problemas. Problemas que eram reais, que o perturbavam. E nesse posicionamento ele entendeu que Deus é maior que os seus problemas. Mas será que nós temos entendido isso, que Deus é maior do que qualquer problema que tenhamos? E que a graça dele é suficiente? Se entendemos, por que nós nos deixamos dominar pelos problemas? Se nós entendemos, por que está abatida a nossa alma? Se nós entendemos, por que o nosso coração se abate? Não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Credes em Deus, credes também em mim. Mas o nosso coração se turba, o nosso coração se fecha, quando nós não acreditamos realmente naquilo que o Senhor já disse para nós. Eu gosto muito de uma oração de um pai, quando Jesus se aproxima dele, ele fala assim: Jesus, se você pode curar, cura meu filho. E Jesus disse: eu posso, você pode crer? E aquele homem automaticamente disse: Jesus, eu creio. Mas logo em seguida ele disse: ajuda a minha incredulidade. Sabe, queridos, quando eu leio esse texto, eu muitas vezes me vejo, eu falo: Senhor, eu quero crer, mas talvez eu não esteja crendo de maneira adequada. Eu quero crer de uma maneira forte realmente. Aqui então ele fala: nossos olhos como igreja, queridos, precisam estar voltados para o Senhor. Nós vemos, queridos, que a oração que Jesus nos ensinou é uma oração para abrir nossos olhos. Quando ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Mas será que nós temos visto Deus como Pai? E se vemos a Ele como Pai, estamos vendo Ele nos céus, entronizado, e aquele que pode realmente nos dar o pão nosso cotidiano? Se olharmos para o céu, queridos, onde Deus está, o Deus vivo, estaremos melhor preparados para vivermos neste mundo. Se olharmos para o céu, onde está o Deus vivo, estaremos melhor preparados para viver nesse mundo. Paulinho Bernard, um pastor canadense que escreveu isto. E realmente, queridos, muitas vezes nós não estamos nem preparados para o céu, nem preparados para a terra. Nós precisamos voltar os nossos olhos para esse Senhor. E sabe, queridos, um outro autor, ele fala algo que me chamou a atenção. É uma expressão sursum corda, que é uma expressão latina que se fazia logo no início da Santa Ceia, no início da igreja primitiva. E aí, então, essa expressão latina tem a ideia assim: eleve o seu coração para Deus. Eleve o seu coração para Deus. E num comentário sobre sursum corda, o autor diz assim: na ceia, não é o Senhor que desce do céu e entra no pão e no vinho. Somos nós que subimos ao céu, subimos pela fé para onde Jesus está. Quando elevamos os nossos corações, queridos, então não é só comer o pão e tomar do cálice.
a elevar nossos corações aos céus. E diante desse comentário, vamos então para o texto bíblico para você perceber, ali no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 29, diz: por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é o seu corpo. Então, realmente, queridos, nossos corações precisam ser elevados, porque o Senhor abriu o caminho para nós. E aí, então, no versículo 28, um versículo antes, diz que podemos entrar nos santos dos santos, por meio do sangue de Jesus. Então, não é Deus que desce, Ele nos eleva. Ele desceu e veio a este mundo, mas a partir da ascensão, a partir da ressurreição, o Senhor agora quer nos elevar para vivermos uma vida de maneira mais profunda. Ele quer nos elevar para que realmente, queridos, nós possamos ver a vida de uma maneira um pouco mais profunda. Sabe, esses dias eu estava escutando uma canção que me parece que o título é Oceano, acho que é esse título. Mas numa parte, a mulher ali, a cantora, diz: leva-me mais fundo do que já estive, e a minha fé será mais firme em tua presença. Me leve para um lugar mais fundo de onde ainda não estive. Sabe, queridos, quando eu escutei essa parte, essa parte da música, sabe, parece que fica martelando, e eu falei: Senhor, realmente será que eu estou indo para um lugar mais fundo? Nós cantamos uma música mais antiga que fala: eu navegarei, né, no oceano do Espírito. E eu fiquei, amados, tendo um elan, uma visão, um insight, qualquer coisa assim. Eu fiquei me imaginando, eu detesto praia, detesto sol, detesto areia, mas eu fiquei me imaginando ali na praia, ali só molhando os pés. Só molhando os pés. Sendo que existem partes do oceano, segundo alguns estudos, algumas fendas no mar, nos oceanos, que tem mais de 10 mil metros de profundidade. Na média, de 3 a 5 mil metros de profundidade. Onde nós estamos nessa profundidade com Deus? Será que nós estamos, como diz o profeta, águas até os joelhos, artelhos, águas que não se podem passar? Amados, se nós queremos ter uma vida muito mais profunda com Deus, nós precisamos ir para o oceano do Espírito e mergulhar e nos entregar e deixar que realmente não nós tenhamos o mar, mas que o mar nos tenha, que nós não tenhamos o Espírito, mas que o Espírito nos tenha, que nós não tenhamos a Cristo, mas Cristo nos tenha. E dessa forma se fará toda a diferença. Quando eu encontro o Senhor no trono, eu adoro a sua majestade. E nós precisamos aprender a adorar o Senhor na sua majestade. Ali no livro de 1 Crônicas 29, 11, diz: teu Senhor é o reino, tu estás acima de tudo. Esse Senhor entronizado, queridos, faz com que a sua misericórdia se renove a cada manhã. Como eu já disse, queridos, eu insisto, eu não preciso pedir misericórdia, eu preciso pedir, manifesta essa misericórdia. Porque você não precisa pedir todo dia: Senhor, que o sol nasça. Ele vai nascer. Ele está aí, mesmo nos dias nublados, Ele está aí. O que eu preciso é manifesta a luz do teu sol. Manifesta a luz da tua misericórdia na minha vida. Olhe para o Senhor, queridos, aqui como diz no versículo 2, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos do Senhor, e os olhos da serva fitas nas mãos do seu Senhor. Como os olhos dos servos, queridos. Muitas vezes o grande problema que está aí é que nós não temos um olhar de servos. Nós muitas vezes temos um olhar superior, nós temos um olhar de arrogância, nós temos um olhar de que o Senhor tem alguma obrigação para conosco. Não, Ele manifesta a misericórdia dEle, queridos. Esse olhar, essa forma de olhar, o olhar de servo, é um sinal de dependência. É um sinal daquele que espera o momento certo, porque o Senhor vai agir e você, com o seu olhar de servo, está atento a esse agir. Sabe, queridos, nós podemos ver vários textos na Bíblia, mas ali, em Êxodo 14,
o Senhor fala para Moisés, fica quieto. Fique em silêncio. Eu vou lutar. Queridos, o olhar do servo é aquele olhar que fica atento ao seu Senhor e fica em silêncio. Para não interromper o Senhor, para não atrapalhar o Senhor. Muitas vezes, queridos, as nossas orações, se forem silenciosas, vão ser melhor. Porque no muito falar, muitas vezes não falta transgressão. E nós começamos a orar muito bem, depois nós mesmo atrapalhamos as nossas orações. Sabe, queridos, uma das primeiras coisas que o profeta Samuel aprendeu é fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele não saiu falando. Ele não entrou na escola da oratória para ser profeta. Ele entrou na escola da escutatória para poder escutar a voz do Senhor. Fala que teu servo ouve. Mas se nós não temos um olhar de servo, nós vamos dizer, Senhor, ouve aí que o teu servo vai falar. Nós invertemos as coisas. E aqui nós percebam uma coisa, que os olhos vão estar realmente fixos no Senhor. E aí então, parece Atos dos Apóstolos, pastor Eduardo, mas não é. Mas aqui diz, até que se compadeça de nós. Até que. Amados, nossas orações têm que ser até que. Ou seja, Ele vai manifestar sua misericórdia no tempo certo, na hora certa, da maneira certa. E por isso eu tenho que ter um olhar de servo, estar atento realmente à vontade do Senhor. Um comentarista diz aqui que o servo está olhando para o seu Senhor. Imagine, né? Eu fiquei com essa impressão, né? É como se você é um garçom e você fica olhando para as mesas, né? E de repente alguém levanta a mão e você vai lá atender. E é isso que o salmista está dizendo, vocês têm que estar atentos. Quando o Senhor levantar a mão, corra para o Senhor e diga, fala que o teu servo ouve, Senhor, o que o Senhor quer, como que nós vamos fazer, como que nós vamos nos livrar dessa situação. Derek Kidner, um comentarista, falando sobre esse salmo, diz, a vigilância treinada do servo que está pronto ao menor comando do seu Senhor. Ao menor comando. Aí, amados, nós não vamos precisar ouvir aquela palavra de Jesus, uma palavra profética sobre Jerusalém. Quantas vezes eu quis vos ajuntar, como a galinha junta os pintainhos, mas não quiseste. Quantas vezes? Aqui não. Aqui o salmista diz, eu estou vigilante para perceber a ação do Senhor, o falar do Senhor, porque eu amo o Senhor, eu quero entronizar o Senhor, eu quero buscar realmente o Senhor. Até que o tempo da espera se termine, até que realmente o Senhor me invada com sua graça e transforme a situação. Porque enquanto a situação não for transformada, a graça então bastará. Aqui o salmista, com o olhar de servo, ele entende que Deus tem seu modo e tempo de agir. E Ele sempre fará o melhor. Sabe, queridos, um autor, Ray Fowler, diz, bons servos passam muito tempo parados esperando. Queremos ser ativos e queremos respostas às nossas orações. Mas Deus conhece o valor da paciência e da espera. Por isso o salmista, num outro salmo, diz, esperei pacientemente no Senhor. Sabe, queridos, não é fácil, mas nós temos que aprender. A aprendizagem é um grande trabalho que nós, como igreja, precisamos exercitar. Martim Lutero, falando sobre esse ponto do Salmo, ele diz assim, pois visto que adia sua ajuda, não o faz porque não quer, nos ouve, mas para exercitar e despertar a nossa fé e para nos ensinar que as maneiras pelas quais Ele pode nos livrar são tão múltiplas e milagrosas que nunca somos capazes de concebê-las. Portanto, pensemos que aquilo que pedimos não é negado, mas adiado, e asseguremos-nos de que não somos negligenciados por causa deste, entre aspas, atraso.
que Martinho Lutero está dizendo, amados, nós temos que saber esperar, estar atento à vontade de Deus, ser sensível ao seu comando. E aí vem a pergunta, como que nós olhamos para o Senhor? Será que nós temos visto a vida de uma maneira mais profunda? Será que nós estamos indo para o oceano do Espírito, para os lugares mais profundos que ainda não fomos? Ter um olhar de servo, queridos, é reconhecer nossa total dependência do Senhor. Total dependência. E aí me bateu uma saudade do do hino 81. No hino 81 do hinário evangélico diz assim: não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. O Salmo 104, o salmista diz: todos dependem de ti, para lhes proveres o alimento que necessitam. Nós precisamos de Deus, queridos. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Em 2 Crônicas, tem uma outra história, queridos, que é muito interessante, onde 3 nações vêm contra o rei Josafá. E aí então, queridos, na oração dele, no pensamento dele, 2 coisas que ele começa a dizer são negativas. E na terceira ele revela qual é a sua confiança. No primeiro momento ele diz assim: não temos força para enfrentar os exércitos. A realidade. 3 exércitos contra 1, não dá. É muito difícil. A segunda coisa que ele diz é assim: não sei o que vou fazer. Você já se parou numa situação dessa? O problema é grande, não sei o que fazer. Se não passou, você vai passar. A vida é dinâmica. Ele precisa manifestar. Mas aí então, Josafá traz o segredo da sua vitória. Nossos olhos estão em ti. Eu espero o socorro de Deus. Mas tem situação que, como diz, é muita areia para o nosso caminhão, nós não vamos conseguir levar. Há situações que eu não sei o que fazer. E é nesse momento que aqui diz: como os olhos dos servos estão fitos na mão do seu Senhor, ou da serva na mão da sua senhora. Nossos olhos têm que estar fixos nas mãos do Senhor. Aí no Salmo 145, verso 13 diz: pois o teu reino é reino para sempre. Tu governas por todas as gerações. O Senhor sempre cumpre suas promessas. É bondoso em tudo que faz. Mas tenha certeza, Deus vê as necessidades de seus filhos. Contudo, Ele tem o modo e o tempo de agir. Como eu disse, aprendamos a esperar pacientemente pelo agir do Senhor. Não se precipite. Abraão se precipitou. Esaú se precipitou em trocar sua primogenitura. Nós podemos ver várias situações onde pessoas se precipitaram e deram errado. Espere pacientemente no Senhor. Paulo, falando isso em 1 Coríntios 10, 13, diz assim: Deus sabe o limite do que você consegue. Deus conhece o teu limite e Ele não vai permitir além desse limite. O problema aqui do salmista é que ele estava sendo ridicularizado pela sua fé. Ele sentiu uma grande dor, vindo de uma sociedade incrédula. Então o seu apelo para que haja a manifestação de misericórdia do Pai Celestial. Sabe para quê? Quer dizer, ele não está pedindo: Senhor, faça com que eles parem. Faça com que a sociedade pare, Senhor, de falar mal dos crentes. Senhor, proíbe eles de irem contra os cristãos. Não, sabe o que o salmista pede? Para manifestar misericórdia? Para que eu não esmoreça. Porque numa visão mais profunda da vida, queridos, ele sabe, e nós sabemos hoje pela revelação da palavra, que o mundo jaz no maligno. O mundo vai continuar zombando da sua fé, o mundo vai continuar zombando da sua confiança em Deus, o mundo vai dizer que você é um tolo, porque no pleno século XXI, com toda essa ciência que está por aí, e você ainda acredita num Deus que fez céus e terras, que criou todo o universo. O salmista diz: Senhor, eu vivo numa geração corrompida.
Assim como Isaías, ele falou assim: mas Senhor, toca meus lábios com brasas vivas, para que eu possa me manter numa sociedade corrompida, mas sem ser corrompido. Esse é o grande desafio, queridos. Porque somente dessa forma nós vamos ser sal da terra e luz do mundo. Dê-nos graça, livre-nos de toda zombaria. Ele não falou isso. Ele falou: me dê misericórdia para que eu possa permanecer firme. Porque meus olhos estão em Ti e eu sei que o Senhor manifesta a misericórdia. O pastor Berdade, no seu comentário, ele faz uma oração e diz assim, para um desafio para nós: ore para que Deus dê graça aos seus irmãos e irmãs desprezados pela sociedade, aqui ou em qualquer lugar do mundo. Nós precisamos orar uns pelos outros, queridos, para que a manifestação da misericórdia de Deus possa ajudar que esses irmãos e irmãs e todos nós permaneçamos firmes realmente diante das lutas e dificuldades. Como foi cantado, né? Vamos continuar rugindo. Vamos continuar rugindo, mesmo diante das adversidades. O Salmo 123, queridos, é um clamor de uma pessoa que percebe que a oração realmente é o seu primeiro e último recurso, pois por si mesmo ele não sabe o que fazer. Há um livro que diz: quando a corda se rompe, e muitas vezes a corda se rompe, não se desespere, continue olhando para o Senhor, pela fé. Vemos aqui o salmista também, diante das zombarias, ele não procura fazer justiça com suas próprias mãos, mas ele entrega tudo nas mãos de Deus. Ele continua olhando para as mãos do Senhor, ele continua pedindo a manifestação da misericórdia, ele confessa sua dependência de Deus para todas as necessidades, e ele entende que Deus, ele é socorro bem presente no tempo oportuno. É o que está lá no livro de Hebreus 4,16, que o Senhor é socorro bem presente no momento oportuno. Amém? Feche os teus olhos. Que nesta manhã nossos olhos possam estar fitos no Senhor. Que nesta manhã nós possamos reconhecer que Ele está entronizado. E que nesta manhã, mesmo diante de um quadro caótico que vivemos, enchentes lá na Bahia, em Minas, seca no Rio Grande do Sul, perca da safra no Paraná, só olhando para o Senhor, olhando para o autor e consumador da fé. Busque essa esperança nesta manhã para o teu coração. Olhe para o Senhor nesta manhã.